Buenas, vamos continuar então nossa aula de reforço, vamos pensar assim, antes da provinha, quase uma recapitulação pro Enem. Claro, se não ficou, escreve aí embaixo que a gente pode fazer uma outra aula também, escrever. E aí vem o conceito então, por que a gente sofre? Enquanto num pensamento dual, você sofre porque você justamente é uma cópia, né? Você é imperfeito, você nasce pecador, você não tem a dimensão, né? Da sua vida e nem controle, porque ela é criada por Deus. E há uma série de interferências que aí podem ser obstáculo para a tua boa vida, para a boa vida no dualismo. No dualismo também, né? No monismo também, mas a gente vai entender porque a gente sofre aqui por ser ignorante. Não perceber a perfeição que nós já somos. Essa é uma diferença do sofrimento entre um e outro. E aí nós vamos compreender que há três formas, então, no monismo, de conhecer o mundo, ou portanto conhecer e entrar em contato com a nossa perfeição, porque somos modificações de Deus, portanto perfeitos sempre, às vezes com menos perfeição, tristes, a diminuição de potência, às vezes com mais perfeição, mais potente, alegre. Né? É simples, mas é sofisticado isso. O conhecimento primeiro é imaginário, é porque é o conhecimento de criança, é porque eu penso que é assim. Faz inferências tipo. Passa uma gaivota, tomou um susto, fala gaivota é mau agouro, sei lá. Pensamento racional é intelectivo, né? Lógico, é importantíssimo, mas só ele não faz você entrar em contato, então, com essa essência. Lembra? O desejo de vontade de existir? Que esse é constituído através do conhecimento intuitivo. Entramos nisso, falamos um pouco sobre isso, né? E vai ter uma aula lá na frente sobre essas formas de conhecer com mais força, provavelmente daqui umas 2 ou 3 aulas. Mas tem 3 formas de conhecer: o imaginário, que é o que mais você conhece, o intelectual, racional, que mais nós ocidentais estamos pautados, e vai ter uma aula só de conhecimento intuitivo, que é o que o yoga vai chamar de viveka, olha só, discernimento espiritual, advindo de uma mente não distraída, atenta. Então você vai entrar em contato com realmente o que você quer saber, com o desejo. E aí nós falamos sobre conceitos no qual aí eu desenvolvo o conceito de yoga sedentário e yoga errático, ou nomádico, ou yoga nômade. O yoga sedentário é o yoga que não se move, né? É um yoga então que conserva os valores, as crenças, as ilusões no qual aquela dita sociedade em que ele vive construiu. Isso não é o mal, sacou? Eu preservo esses códigos éticos e morais para que haja boa vida entre todos aqui. Então ele é um conservador, ele é então um yoga sedentário. É em geral aquele yoga assim, eu me sinto na responsabilidade de resgatar a origem perdida do yoga, coisa assim. É um conservador. Em geral os sacerdotes são assim. Yoga sedentário. Há muitos. Há muito mais yoga sedentários do que yogis nômades. Por quê? Qual é o yogi nômade? O yogi nômade é o cara que cria novos valores. Eita, esse é o rolê que nós vamos dar até o final do curso. Esse é o conceito que nós vamos construir. É isso que eu chamo de livre pensador do yoga. Ou um desformado. É o cara com coragem de criar seus próprios valores. Ah, pô, mas ele vai criar valor, pode estragar a vida dos outros, né, meu? Pensamento de um yogi sedentário. Pode. Mas é por causa deles que a vida segue a vida, né? Que a vida entra na dança. Imagine só yogis conservadores. Estaríamos vivendo, então, igual a Índia estratificada em castas do século II a.C., no qual as mulheres não poderiam estar assistindo essa aula, por exemplo. Nem eu, né? Que sou um estrangeiro, né? Eu não sou um yogi hinduísta. Pegou? Talvez ele nem tivesse chegado em mim, o yoga. Tão conservador, tão sedentário, sem mobilidade. Aí você começa a entender porque as pessoas que fazem curso de sânscrito se sentem mais, alguns, né, claro, distintos do que outros, né, no sentido de elevação. Porque eles estão mais próximos do sedentarismo, né? É uma língua que conserva o yoga original,
Então, uma aula só sobre yoga original. O yogi nomádico, o yogi nômade ou errante, é o cara que não se fixa em pontos. Na verdade, ele nem entende isso, né? Ele está em processo de devir, de transformação. Nós temos uma pincelada nisso, eu recapitulo. Yoga nomádico, yoga sedentário. A gente entra nisso com força ainda. Falamos também dos gunas, né? Ou seja, do que compõe todos os corpos e mentes, objetos, passarinho curió, golfinho e você. São 3 propriedades. Rajas, ou propriedade que traz movimento, velocidade. Tamas, uma propriedade que traz repouso, lentidão. Ou sattva, uma propriedade que faz esse objeto, pensamento, ideia, outro corpo e mente, a necessidade de equilíbrio, de harmonia. A minha aula aqui é um corpo que está afetando você, encontrando você, atravessando você, que sai de mim com um componente rajásico X, um componente tamásico Y, um componente satívico Z. De mim. Mas esse componente, tipo Hadouken, que encosta em você, vai produzir em você as mesmas propriedades? Não. Esse corpo, que é a combinação de movimento, velocidade, repouso, lentidão, harmonia e equilíbrio, encontra você e vai produzir em você, então, um componente rajásico X, tamásico Y, sátifico Z. Então não há, a priori, este objeto possuidor de uma quantidade de 34,3% de tamas, 25, entendeu? Isso aqui é do encontro desse momento agora aqui. Que encontrando você numa condição X de rajas, tamas e sattva, nesse encontro do seu sattva, rajas e tamas, com esse objeto, com o componente raja, tama e sáttvico, desse encontro vai produzir algo único em você. E aí eu pergunto, essa minha aula está produzindo rajas, tamas, sattva, qual a porcentagem? Entendeu? Eu tenho que pensar. Você tem que observar o efeito colorido, a reverberação, o eco, o resíduo do objeto desse encontro, dentre tantos outros corpos e mentes te afetando agora, você tem que focar sua atenção. Isso é meditação, filhão. Isso é yoga. Pegou o rolê? Aí você fala, porra, entendi, mas cara, aí eu sou formado ou estou de encontro neste momento agora. Nossa, cara, pela luz do sol, a sua fala, meu filho brincando lá embaixo, um som da pamonha ali, o contato do meu pé com o chão, do ventinho que bate, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, um pensamento que veio lá de trás, uma coisa que você falou. É uma infinidade de corpos e mentes te afetando, construindo a sua forma de olhar para mim agora, a posição do seu braço, o tom da sua fala, a qualidade do seu pensamento. Tudo isso é formado do encontro, aí vem do Gunas, né? Do Rajas, Tamas e Sattva, de mim encontrando o seu Raja, o seu estado, né? De Rajas, Tamas e Sattva. Agora, e o encontro desses 2 corpos vão produzir um novo estado em você. Se eu estivesse te olhando agora, você ia produzir entendeu? Você entendeu. Talvez você não consiga explicar, mas você entendeu. E aí nós entramos numa outra aula, falando sobre o desejo. Uma aula curta até, né? Mas é importante, já falamos do desejo, né? É o teu tesão, o que te move, que dá sentido pra tua vida, o que... Pô, eu tenho vontade de fazer isso agora, por quê? Sei lá, não tem... Aí você começa, como você não sabe, porque é fruto de um monte de encontros que você teve atrás, você acha que eu nasci assim, entendeu? Por ignorância, volta da aula anterior, por ignorância,
você então se convenciona a pensar que tem um eu que é a priori, uma alma. E não. Ela é fruto de encontros, numa cartografia. Aonde eu tô agora não tô me alegrando, tá diminuindo minha potência. A sua aula tá me enchendo o saco. Então, ó, dá pause e se desloca na cartografia. Você vai procurar outros corpos. De repente, num outro momento, você vem e essa aula te puxa de novo. Te puxa de novo significa aumenta minha potência, dá um tesão. Caralho, é irado. Mas tem coisa que não é irada. O encontro não foi potencializador, não foi alegrador, não aumentou a tua potência. Aí você acha um saco. Quantas pessoas vivem a vida inteira trabalhando em algo que é um saco, mas é por convenção, ou por necessidade, às vezes é necessário, ou por condições da sociedade onde você vive que te obrigam a ficar nessa condição. E aí a gente vai... Te coloquei um áudio para você ouvir. É uma música do Joe Coltrane, Blue Train. Por que a gente coloca isso? Eu expliquei ele nas coisas, mas para você experienciar uma música, um jazz de, sei lá, acho que tem uns 13, 14 minutos aquilo lá, 12 e pouco. E você ouvi-lo sem parar e anotar, pode jogar aqui mesmo, direto. O eco, o resíduo colorido que essa música encontra você. E você vai escrever. Ânsia, de vômito, dor, prazer. E você vai então treinando essa tua atenção. É só um treino, é um exercício. Aí eu coloquei para você um texto, tá? Falando sobre Deleuze e Guattari, um texto que eu achei legal, né? Explicando um pouco mais a questão do nomadismo, um conceito novo, difícil. E aí tem um SoundCloud, mais um áudio para você ouvir, que são os Yoga Sutras de Patanjali. Nesse momento é legal. Depois de tudo isso aqui, você para e ouve com calma. Café, um chá, uma breja, cachaça, um conhaque, um esquinho, água. Ouve. Começa ouvindo isso aí, nesse esquema lá, o Joe do Coltrane, e desencaixar também. Você vai ouvir os 196 Sutras de Patanjali sem comentários. Só ouve. Anota se você quiser, mas eu te aconselharia a vontade de anotar na segunda ou terceira audição. Ouve pelo menos a primeira, só ouve, se liga. Porque eu estou preparando você desde Joe Coltrane, do texto, nomadismo, e o Yoga Sutra sem comentários, a você entrar em contato, a experienciar o conhecimento intuitivo. Quando você anota, tá no racional, lógico, intelectivo, quer fazer um mapa mental da porra da música. No minuto 14, no minuto 32, ele me fez estimular. Tudo bem, pode fazer. Mas as primeiras audições, pelo menos 2 ou 3, só, olha a palavra que a gente usa, sente, percebe, deixa fluir. Sei lá as letrinhas que você vai juntar. Entra no fluxo. A gente vai usar o nome de conhecimento intuitivo, vai deixar entrar sem intelecção, sem imaginação, no sentido imaginário de, é isso. Não. Flui, para você entrar em contato com o conhecimento intuitivo. E aí nas próximas aulas a gente vai entrar, que é importante ter isso aqui, no corpo sem órgãos. Formas de conhecer, a gente vai adentrar mais no conhecimento intuitivo. Vamos descrever uma ideia, um conceito, uma brincadeira, uma provocação da antiplenitude, para você parar de esperar algo do yoga. Porque você já é completo, já é inteiro, já é potente. E depois a gente finaliza o nosso curso com as aulas sobre o caminho do Criador, ou a palavra que eu mais gosto é a gente aprender a retomar o processo criativo de nossa vida. O curso inteiro, no modo filosofia, tem com esse intento. Na verdade, o desformação, se tiver no curso desformação, ouvindo essa aula, o desformação de yoga e meditação, visa
retomar o processo criativo de nossas vidas. No módulo filosofia, né, essa aula especificamente a gente vai adentrar esse conceito. Espero que tenha conseguido fazer um reforço, aí dar uma recapitulada de Enem das aulas até agora, que eu achei interessante. Eu li, reli, ouvi, vi de novo, falei, é importante agora dar uma parada e uma recapitulada em tudo para dar uma respirada. E é isso, eu ainda para tomar uma aguinha, tá bom? Muito obrigado. Próxima aula, não foge de mim.